nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio, nosso verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, é Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, não temas, meu irmão, a perseguição, pois quando fazem assim é grande o vosso galardão. Porque antes de você já perseguiram a Jesus, amando muito mais as trevas e aborrecendo a luz. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso refúgio e o verdadeiro abrigo. O seu nome é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus aumente a nossa fé. Amém? Nós temos um povo corajoso, né? Um povo que gosta da palavra de Deus. Isso é que é avivamento. Avivamento da mensagem é a pessoa gostar de ouvir e viver a palavra. É isso que é o avivamento. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. A partir do versículo 24, de Gênesis capítulo 25. Gênesis 24, Gênesis 25, a partir do verso 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, de todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou Jacó. Você vê sempre por isso se dava um nome, não é? Por isso. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, que estou cansado.
e por isso chamou o seu nome Edom. Veja, por isso. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a tirar desta leitura, desse estudo que vamos fazer, aquilo que é necessário para a hora presente da nossa vida aqui. É mais uma refeição espiritual. Nós pedimos que isso tome o seu lugar certo. Isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Antes de entrarmos no comentário mesmo dos selos, em relação à primogenitura e seu valor, eu gostaria de destacar essa parte aqui, que Esaú estava cansado. E estando cansado, o seu cansaço se tornou numa circunstância tal que o levou a trocar a sua primogenitura, a bênção primeira do pai, por um prato de lentilha. Será que ele morreria se esperasse? Cansado. Quando você estiver muito cansado, cuidado. Essa hora mesmo é que pode chegar o oportunista, não é? O oportunista é aquele que aproveita as oportunidades e assim explora as suas vítimas. E Jacó foi um oportunista. Explorou aquela circunstância de cansaço de Esaú. Sim, Esaú vendeu a sua primogenitura. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desprezou. Agora, primogênito é aquele que foi gerado antes dos outros. É o filho mais velho. É o primeiro. E nós encontramos que, ao nascerem, Jacó já nasceu agarrado no pé de Esaú. Isto assim como que dizendo, eu estou inconformado com isso. Você sair primeiro e eu ficar em segundo lugar, sendo que nós enfrentamos a mesma gestação, o mesmo período, no mesmo ventre, e você vai ser o primogênito. Agora, Deus já havia amado a Jacó e aborrecido a Esaú, conforme São Paulo fala aos Romanos, capítulo 4, é? É hora... Não, é capítulo 9, né? Capítulo 9. Como está escrito, capítulo 9, verso 12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor.
Como está escrito, amei Jacó e aborreci Isaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aí nós encontramos, sem dúvida alguma, uma das grandes bases para a predestinação, para a eleição, para a escolha de Deus. Não foi porque você quis, nem porque você era melhor de quem quer que seja, e você creu na mensagem, creu no profeta de Deus. Sempre lembrando que crer na mensagem não é coisa comum. Às vezes nós pensamos que isso tornou-se comum, mas é porque nós temos essa tendência de nos acomodarmos. Mas isso não é comum. Se você não tivesse sido alcançado pela misericórdia de Deus para crer no profeta mensageiro, na mensagem da era, você possivelmente até seria um inimigo dela. Você a combateria. Então não é uma coisa comum. Como aquele homem que vivia no mar já há 50 anos. E quando aquele outro homem, aquele outro senhor, foi conhecer o mar, então ele não tinha aquilo, achou estranho. Ele estranhou, censurou até, mas você vir aqui para conhecer o mar, o que tem? Por que conhecer o mar? Para que conhecer o mar? Eu estou aqui há 50 anos, isso é uma coisa tão comum, tão simples, tão rotineiro, o mar. É isso aí que você está vendo. Mas para o outro que não conhecia o mar, era a maior novidade de sua vida. Há uma tendência de se acostumar. E, por momentos, se dar por esquecido, por rejeitado, por sofredor, por infeliz. Esse aqui é o perigo. Agora, o profeta diz aqui na mensagem, no quarto parágrafo 178, ele fala: agora vejamos a Jacó e Esaú. Esaú era um homem religioso. Ele não se apresentava como um incrédulo, mas cria no mesmo Deus de Jacó e o Deus de seu pai. Porém, o problema estava em que ele era um moço que não servia para nada. Agora, quanto ao aspecto moral, ele era de maior atuação moral que seu irmão. Porém, ele pensava: que significado tem essa primogenitura? E a vendeu a Jacó. Há um momento que você se esquece do valor de suas virtudes, simplesmente está passando por uma fase difícil. Quantas vezes a pessoa joga uma casa fora porque está passando por uma fase difícil? Pega um carro, joga fora, vende por qualquer preço, um objeto qualquer, um relógio, por causa da circunstância da hora. Eu sei que ele vendeu. Agora, Jacó não tinha as coisas grandes que teve Esaú. Não tinha a herança que pertencia a Esaú. Porém, anelava por ter essa primogenitura. Ele a desejava e não lhe importava como tinha que obtê-la. De qualquer maneira, ele queria alcançar aquilo. E de alguma maneira a teria.
E Deus lhe teve respeito. Por quê? Porque ele já havia amado, conforme São Paulo disse, fazendo menção mesmo do que está escrito, desde antes dele nascer. Isso é o mesmo que sucede hoje em dia com o homem natural, com sua mente carnal e mundana. Dizem: eu pertenço à igreja do Estado, eu pertenço a esta igreja tal, eu pertenço àquela. Isso não tem o mínimo a ver. Agora, os está juntando sobre o seu cavalo de cores misturadas. Ele está se referindo aqui aos cavaleiros do Apocalipse capítulo 6. O cavaleiro, né? Porque tem poder político. Se você não crê que tem poder político, então, como entrou esse presidente Kennedy, como sucedeu isso? Os que vieram a esta terra originalmente, fugiram a esta terra para terem liberdade de culto. E agora vocês, os democratas, têm vendido sua primogenitura por razões políticas. Agora, tanto democratas como os republicanos, ambos partidos estão podres. Eu estou falando do cristianismo. Porém, vocês têm vendido sua primogenitura para deixar entrar um homem como ele, devem ter vergonha. Isso foi quando Kennedy entrou na presidência da República dos Estados Unidos. Coincidiu que ele estava abrindo os selos e ele repreendeu os americanos por elegerem aquele presidente católico. Inclusive, por seu decreto foi abolida a leitura da Bíblia nas escolas, que até então era obrigatória. Agora, nós vamos lembrar aqui de uma experiência do profeta, essa que está ali no quadro ali. A mensagem às dores de parto. Dores de parto, parágrafo 10, não é? Porque tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela sua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque em momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito! E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Isso tem muito a ver com as circunstâncias, com as dificuldades da vida, momentos em que as pessoas determinam os seus destinos. Esaú determinou o seu destino naquela hora ali. Ele se encontrou numa hora difícil. Mas ao invés de fazer aquela escolha precisa e correta, de sofrer fome, seria mais um dia, seriam mais 2 dias, ou 3 dias, morreria por isso? Não. Você pode notar que não são todas as provações, não são todas as circunstâncias sob as quais nós nos submetemos, que realmente exigiriam, de fato, que nós nos submetêssemos a elas. É que nós ficamos fáceis. Então, no sentido natural, qualquer um exemplo apenas, sempre louvando a vossa coragem, a vossa atitude, mas um exemplo comum daquele que cede,
por qualquer pequeno problema, por qualquer pequena dificuldade, deixa de vir a um culto. Quando apenas não carecia nem muito de força, de guerra, de vencer uma guerra. Era apenas uma determinação, uma vontade mais objetiva, mais criteriosa, mais critério apenas. E a pessoa não perderia aquele culto. Não ficaria fora da ceia, e assim outros passos na vida cristã. Não exigia muita força, muita coragem, como que determinando um destino. Isso é apenas um exemplo. Paulo disse aqui, na sua primeira carta, eu creio que é a primeira, se não for a primeira é a segunda carta aos Coríntios, vai ser a segunda mesmo, vou olhar aqui, a primeira? É a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Veja só, mais do que podia suportar. Será que todas as vezes que nós nos dobramos, era realmente uma tribulação que veio além daquilo que a gente podia suportar? Lá em Daniel, lá na Babilônia, Sadraque, Misaque, Abednego e o próprio Daniel dão uma demonstração disto. Porque ali não era apenas levar bomba numa escola, porque não vestiam uma tanguinha curtinha para fazer uma educação física obscena e imoral. Não era isso. Era coisa que custaria suas próprias vidas. Esse segredo é claro, por isso que os selos não podem ser subestimados por ninguém. Nós não podemos subestimar os selos. Ele faz a sobreexcelência da mensagem do profeta. Veja que grandeza de luz que nós estamos recebendo nesta hora. Seria questão de caráter, de personalidade, o porquê há pessoas que estão com dores e problemas difíceis, terríveis, e dificilmente elas deixam outros perceberem que estão com dores, que estão doentes, que estão enfrentando lutas. E já outros fazem questão de, até aumentam seus males com auto-misericórdia, para provocar misericórdia de si aos outros, para justificar determinadas falhas ou inércia, preguiça. Eu disse, às vezes é como o sono na hora de uma pregação, de uma palestra, ele é terrível, mas acaba o sono,
Acaba a palestra, acaba o sono. Aí nós estamos alegres ali fora, conversando todo o tempo, e o sono vai embora. Chega em casa, ainda vai fazer outras coisas e ver outras coisas, e o sono se foi, o cansaço se foi, a pregação demorou, a fita demorou, por isso o povo está cansado. Muitas vezes nós somos levados a dobrar diante de um mosquito. Um mosquito nos incomoda, um mosquito nos leva aos joelhos. Quando ali atrás nós já vencemos um leão, um urso, um Golias, um elefante, e de repente nos dobramos. Você está notando? Tem hora que nós somos tão valentes, tão destemidos, tão corajosos, tão ousados, cheios de ousadia. Outra hora, somos aquela coisa frouxa, como diz o irmão Branham. E é justamente nessa hora que se perde pontos. Foi exatamente nesta hora que Esaú perdeu uma coisa que determinou o seu destino nas Escrituras. Determinou a sua posição. No corpo de Israel. Agora, quando Deus falou isso aqui para o profeta, é porque, veja, tu tens tomado a decisão precisa e correta. Essa mensagem é para Sadraque, Misaque e Abednego, é para Daniel, é para Paulo, que mesmo a tribulação sendo insuportável, ele não deixou a igreja, ele não se afastou da comunhão, ele não saiu ofendido. Essa mensagem é para quem? Para os apóstolos somente? Para o profeta? Agora, nós vamos pensar nisso de uma maneira séria, bastante séria. Tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho. Porque nesses momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. É aquele momento de dizer não, não. Sim, sim. É tanto assim que Paulo chegou a dizer que Jesus disse: o que excede disso é maligno. É maligno. Sim, sim, não, não. Vamos ver que a questão entre Esaú e Jacó, aparentemente, de princípio, conforme nós já lemos aqui nos selos, de princípio, ela estava perdida, de uma forma natural. Jacó tinha perdido, e ele não tinha culpa de ter nascido por último. Ele não tinha culpa. A ousadia.
Porque para reverter esse quadro aí, custaria como custou a ousadia, e teria preço. Você pensa que o preço da primogenitura foi um prato de lentilha, que Jacó pagou? Não. O que Esaú recebeu foi somente um prato de lentilha. Mas o que Jacó pagou foi muito mais caro. Se você tiver tempo de ir analisar isto, não pense que ao perder determinadas virtudes, você esteja perdendo uma coisa que não vale nada. Vai examinar, quando você for ler a história de Jacó, você vai se lembrar disto. Automaticamente você vai se lembrar quantas vezes você for ler durante sua vida agora. E isso é que eu acho importante na palestra. É deixar um marco, pelo menos, que quando a pessoa lê aquilo daí 1 ano, 2, 10, 20, 30, 50 anos, aquilo não tem como escapar. Quando você ler que Jacó, essas coisas vêm de Deus. Jacó comprou a primogenitura por um prato de lentilha. Como custou barato? Como foi feito? Não custou somente aquilo. Você vai ler a sequência até no Vale de Jaboque, até ele se reencontrar com Esaú, e ler a mensagem de desespero. E você vai ver que aquilo não custou somente um prato de lentilha para ele. Aquilo iria custar a sua própria vida. A sua própria vida. Porque o prejuízo que Esaú teve nunca foi recuperado. Você toma prejuízo que nunca mais é recuperado aqui na terra. O profeta chega na mensagem União Invisível da Noiva, ele diz: ela nunca é justificada mais aqui na terra. Ela é justificada nos céus, mas aqui na terra ela pode ser perdoada. Ela é justificada nos céus, porque ser justificado, a justificação nesse caso, é como se a pessoa nunca tivesse cometido aquilo. Então aqui na terra ela pode ser perdoada, mas nunca justificada na terra. Ele disse para Nelly, a Nelly não se encontrava, não tinha como justificar-se aqui. Ela diz: o mundo marca a gente carrega o prejuízo a vida toda, irmão Branham. Eu queria ser como Irene, como Esperança. O profeta disse para ela: Nelly, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Isso quer dizer, lá diante de Deus vocês são iguais. A gente perde uma terra, muitas vezes a gente suspira: para que eu vendi? Para que eu joguei fora? Numa hora de contrariedade, de perturbação. O camarada chegou e ofereceu, e eu joguei fora. E aquilo você não esquece mais nunca. E tem uma coisa, você não recupera mais nunca. Você não compra aquilo mais nunca. Pode comprar outra, mas aquela mais nunca. Uma casa, e mesmo um veículo.
qualquer outra coisa. Agora você amplia. E a maioria das pessoas que tem uma propriedade, uma casa para morar, quase todas elas, da classe média para baixo, foi uma oportunidade que Deus deu. E hoje ela olha assim, quando entra na casa, no seu barraco, seja o que for, ela não sabe como que tem aquilo, mas sabe que houve um dia uma oportunidade, e pela graça de Deus ela aproveitou aquela oportunidade, e ela pode pôr a mão no queixo e dizer: se eu não tivesse comprado, onde é que eu estaria hoje? Nós fizemos aquele trabalho de Noé dentro da arca, né? E o irmão Valmo gostava de pregar sobre isso. Ele dizia assim que Noé passava a mão na barba, e depois ia lá aqueles betumados por dentro, nos cantos da arca ali, nas junções, passava a mão e dizia: ah, se eu não tivesse betumado aqui estaria entrando água, mas graças a Deus que eu obedeci. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse obedecido, ali era a causa. Então você vai levar isso. O preço da primogenitura não foi somente um prato e lentilha. Cada passo que nós damos na vida tem um preço. Existe um preço. Não tenha dúvida. Eu sei perfeitamente o que eu tenho que purgar, enfrentar. Você sabe também. Consciente ou inconscientemente, cada pessoa sabe. Porque aqui na terra nós somos apenas perdoados. Eu quero que vocês levem isso aqui como a tônica desta noite. Lembrando-se desse detalhe que é muito importante. 2 detalhes. Que não são todas as coisas, as tribulações, as provas que estão nos levando a dobrar, que realmente não poderiam ser vencidas uma vez resistidas. Isso é uma questão de parar, pensar, ver se é verdade ou se não é. Ao mínimo, o mínimo toque dos nossos sentimentos nos leva a tomar posições graves pelos nossos direitos, pelos nossos sentidos. Os mínimos toques, ficamos tão sensíveis à razão, aos sentimentos, aos estímulos. Agora, quando se falar nos estímulos, você vai ver até um cérebro, né? Você vai ver até aquela fagulhinhazinha piscando ali. É o mínimo toque, diz o profeta. Você veste daquela forma, você compra, você vende. Os mínimos toques. Você vai, você grita, você xinga, você maltrata, distrata. É o mínimo toque dos sentidos. Coisa que pode ser superada.
Mas nós nos tornamos frouxos. E, na verdade, quando os nossos sentidos estão tão sensíveis às coisas naturais, aquele lado, o lado espiritual, fica grosso, cauterizado. Então, o mínimo toque do Espírito Santo, da pomba, não sensibiliza. Ao mínimo toque, levantava da cama e ia orar. Era o mínimo toque, ia ler. A situação inverteu. E parece que ficou só aquela fagulha lá dentro. Para dizer, como se tivesse perdido uma filha ou coisa de mais valor do que uma filha. Satanás, Deus deu, Deus tomou. Deus me deu aquela alegria, aquela disposição, mas Ele tomou. Seria isso? Mas sabendo que ao estar tão sensíveis para com os nossos sentimentos, nós temos um alto preço a enfrentar. Aí então você pega 2 Coríntios capítulo 1, quando você estiver muito atribulada, muito atribulado, e você vai ver ele dizendo assim, que nós desesperamos até da vida, da própria vida, tribulação que não podia ser suportada. Aí ele próprio diz que Deus não pode nos provar, nos tentar, além daquilo que nós podemos suportar. Então volta-se aqui. Tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nesses momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. A trapaça de Jacó foi louvada, era ele mesmo, mas Deus não inverteu a coisa lá dentro do ventre. Deus podia fazer isso, já que ele havia amado Jacó, e sabia que a primogenitura teria um grande valor para ele. Deus deixou que o próprio Jacó sentisse a necessidade, o valor daquela primogenitura. Muito embora tivesse que pagar o preço, mas um preço que o levaria a lutar com ele próprio, com Deus, com o anjo do Senhor, e ser abençoado diretamente por ele. Porque veja, abençoado na terra, abençoado no céu. Ele fez tudo pela bênção do pai, Isaac, mas depois lutou, e não foi prato e lentilha, não foi a mamãe lá com a pele falsificada, cheirando o outro, que aquilo não adiantava para o anjo. O anjo sabia, o anjo não era cego, como seu pai Isaac. O conhecia muito bem, sabia que ele era Jacó. Então ele lutou com tudo que tinha pela bênção do pai de cima. Ele ficou com as duas bênçãos. É com razão que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A bênção do pai e da mãe não está em dizer Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe todo dia, 2 vezes, 3 vezes por dia. Não está nisso. Está em uma correspondência de honra.
Francamente, isso me põe religioso, como diz o profeta. E nós vamos voltar para casa, você vai botar a cabeça no travesseiro, né? Como dizem assim, e vai lembrar desse detalhe. Todas as vezes que você ler a vida de Jacó, eu não vou prosseguir aqui os outros pontos, não. Nós tínhamos mais um, dois, três tópicos, mas vamos ficar só com esse. Jacó não pagou somente um prato de lentilha. Não custou, não foi só aquilo, não. Se você está achando que é só isso, minha filha, pode achar que vem mais. Se você está achando que é só isso, meu filho, pode achar que vem mais. E Paulo nos mostra claramente, Sadraque, Misaque, Abednego nos mostram que nós estamos dodói. Nós estamos dodói demais. E como eu disse para uma irmã essa semana, irmã, você está andando no andor, parecendo um santo de barro, cuidado que você vai cair e quebra, hein? O marido, todo mundo tem que ficar acudindo de cá, acode lá. Cuidado, 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 que a senhora vai cair no andor. Então tem que pegar todo mundo no andor e levar para o céu. Não vai não. O caminho é estreito. E cada um vai por si próprio. Desce do andor. Sacode a poeira. Então, eu quero fixar nisso. Segundo a linguagem do irmão Branham, em relação a Paulo, a mocidade, Sadraque, Misaque, Abednego, Daniel e outros tantos exemplos, e essa gente da ponte de sangue, que é chamada assim, da igreja que desceu nas arenas, nós ainda estamos frouxos. Estamos nos dobrando diante da mínima ameaça. Você tem que fazer, é assim. Você tem que vender, é assim. Você tem que comprar, é assim. Se quiser. Se não quiser, você tem que fazer, é assim. Você tem que fazer assim. Então, quem dita a ordem, dita as ordens, é a condição do povo, é a condição política, é a condição financeira do país, é a circunstância, é que dirige, é que manda, é a moda que manda. Tem que fazer assim, tem que vestir assim, tem que comprar assim. E dessa forma seriam os dias como os de Noé. Compravam, vendiam e davam-se em casa, construíam sob as ordens, o espírito disto. Não tinham que enfrentar, decidir, tomar decisões que realmente viriam a determinar os seus destinos, como determinou realmente serem mortos no dilúvio. Mas Noé, naturalmente, ele teve uma reunião em família. Ele disse: vamos construir a arca. A coisa é contrária, a coisa é difícil. Mas essa é uma decisão que eu tenho tomado pela voz do meu próprio Deus. Eu vou empreender e canalizar todos os recursos para a construção desta arca. Tudo o que podemos, dentro do prazo devido que Deus me deu, nós teremos esta arca construída. Então ele ficou com seus sentidos totalmente canalizados naquilo.
E não houve quem pudesse desvirtuá-lo. Ele construiu a sua própria salvação e a salvação de sua própria família. E Deus abençoe, irmãos. Acho que vai dois destaques muito especiais que realmente vem compensar, recompensar. Você vai pensando nisto sem se jogar no canto da parede, sem se apunhalar, mas é verdade. Todas as circunstâncias sob as quais nós estamos nos dobrando, todas elas poderiam ser vencidas se tivéssemos mais um pouco de punho, de pulso. Mínimas coisas estão nos debruçando. Vamos ficar de pé. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Fé para vencer, fé para vencer o mundo. Confia somente no Senhor.
Confia somente